Como especialista, imploro aos idosos que tomem esta vitamina que reduz a coagulação sanguínea e protege suas pernas. Você tem em casa, comprovada por especialistas e médicos. Imagine isso. A cada ano, mais de 150 mil brasileiros acima dos 60 anos sofrem com complicações ligadas à má circulação nas pernas. São casos de trombose, dores persistentes, inchaço, sensação de peso e até amputações em situações mais graves. A maior parte desses problemas poderia ser evitada com uma alimentação adequada e a ingestão correta de vitaminas naturais, que, para surpresa de muitos, estão disponíveis no armário de casa ou na feira da esquina. Hoje, como profissional com anos de experiência em saúde preventiva para a terceira idade, eu preciso abrir os olhos de todos os idosos e seus familiares. Não é preciso esperar sentir dor, formigamento ou viver tomando remédios pesados. Existem nutrientes naturais, comprovados pela ciência médica, que ajudam a reduzir a coagulação sanguínea e proteger os vasos das pernas, diminuindo o risco de trombose, varizes e outros problemas graves. E o melhor, muitos deles estão na sua mesa, na sua salada ou no suco que você toma de manhã. Mas o que exatamente está acontecendo com o corpo do idoso? Com o envelhecimento, o sangue tende a ficar mais espesso, a circulação desacelera e a parede dos vasos perde elasticidade. É como se as avenidas por onde o sangue circula fossem ficando mais esburacadas e estreitas. Isso facilita a formação de coágulos, que nada mais são do que placas ou bolinhas de sangue parado que podem entupir essas vias. E quando isso acontece na perna, surgem dores, inchaço e até feridas. Se esse coágulo sobe até o pulmão, pode levar à morte em minutos. O que pouca gente sabe é que o corpo humano tem ferramentas naturais para prevenir essa coagulação excessiva. E essas ferramentas são vitaminas e substâncias encontradas em alimentos comuns. Infelizmente, a maioria das pessoas passa a vida sem saber disso. E é por isso que essa informação precisa ser compartilhada com urgência. Vamos agora falar do primeiro e mais importante nutriente, a vitamina K2. Não confunda com a K1, que é encontrada em folhas verdes. A K2 age diretamente nas artérias, ajudando a remover o cálcio acumulado nas paredes dos vasos, o que reduz o risco de entupimentos e coágulos. Ela também ativa proteínas que evitam a formação de placas. E onde encontramos a K2? Em alimentos como natto, fermentado de soja, muito consumido no Japão, mas difícil de achar por aqui. Mas também em queijos duros, como parmesão, gema de ovo de galinha caipira e fígado de boi. Sim, aquele fígado que muitos rejeitam é uma bomba de saúde para as pernas. Outro protagonista é o ômega 3, um tipo de gordura boa presente em peixes como sardinha, atum e salmão. Mas atenção, esses peixes precisam ser cozidos ou grelhados e de preferência de origem confiável. O ômega 3 age afinando o sangue, ou seja, ele diminui a viscosidade que favorece a coagulação. É como se o sangue escorresse melhor pelas veias e artérias, sem se agrupar nem empedrar. E quem não gosta de peixe pode recorrer à linhaça dourada e à chia, que tem boa quantidade de ALA, um tipo de ômega vegetal. Em terceiro lugar, temos a vitamina E, que além de proteger os vasos com sua ação antioxidante, ajuda a evitar a agregação de plaquetas no sangue. Ou seja, reduz aquele risco de grudar que forma os coágulos. Você encontra a vitamina E no óleo de girassol, nas sementes de girassol, na castanha do Pará e também no abacate. Aliás, o abacate é um superalimento brasileiro subestimado. Comer meio abacate no café da manhã ou como sobremesa à noite pode fazer mais para o seu coração e pernas do que muito remédio vendido na farmácia. Chegando ao quarto item da lista, o alho cru. Sim, aquele tempero tradicional da cozinha brasileira que está em praticamente todas as casas. O alho tem um composto chamado alicina, que age como um anticoagulante natural. Ele ajuda o sangue a fluir melhor e impede a formação de coágulos perigosos. Mas atenção! Para que funcione bem, o ideal é comer um dente de alho cru por dia, amassado e deixado em repouso por 10 minutos antes de ingerir. Pode ser misturado ao azeite, passado no pão integral ou colocado sobre uma salada. O quinto componente fundamental é o magnésio, que regula a contração dos vasos e ajuda a manter o ritmo adequado da circulação. Sem magnésio,
Os vasos ficam rígidos e o sangue circula mal. Onde encontrar? Em alimentos como banana, aveia, espinafre e principalmente no cacau puro, aquele com alto teor de chocolate, mínimo 70%. Uma colher de sopa de cacau em pó com leite vegetal ou iogurte é um lanche poderoso. Até agora, falamos de 5 armas potentes contra a coagulação sanguínea e os riscos que ela traz às pernas. E o que todos esses nutrientes têm em comum? São baratos, acessíveis e fazem parte da nossa alimentação diária. O que falta, na maioria das vezes, é a informação. Por isso, a minha missão com este vídeo é alertar. Mudar a alimentação aos 60, 70 ou 80 anos ainda faz diferença. Seu corpo ainda responde, a sua circulação ainda pode melhorar, e suas pernas podem voltar a ter mais leveza e menos dor. E se você tem dificuldade de lembrar o que comer todos os dias, há ferramentas simples no celular que ajudam. Um aplicativo gratuito como A Minha Saúde ou Dieta e Saúde pode enviar alertas para te lembrar de incluir o ômega 3 ou registrar o que você comeu no dia. Isso ajuda muito quem toma remédios e precisa manter tudo organizado. E antes que você pense, mas isso não funciona comigo, eu te digo que funciona sim. Tenho dezenas de pacientes idosos que reduziram o uso de remédios anticoagulantes simplesmente ajustando a dieta com orientação médica. Claro, ninguém está dizendo para largar seus remédios sem falar com seu médico. Mas se você der o primeiro passo com esses alimentos que já tem em casa, sua saúde vai te agradecer. Continuando nossa jornada para proteger as pernas e reduzir a coagulação do sangue com aquilo que a natureza nos oferece, vamos falar agora sobre um grupo de aliados que muitas vezes são ignorados, mas que fazem uma diferença enorme, especialmente para quem tem mais de 60 anos. O sexto alimento da nossa lista é o gengibre. Sim, ele mesmo, aquele que muitos usam só para gripe ou chazinho. O gengibre tem uma substância chamada gingerol, que atua diretamente como anti-inflamatório e anticoagulante natural. Ele impede que as plaquetas do sangue se juntem de maneira perigosa e ajuda a manter os vasos abertos. Isso quer dizer que ele combate aquele sangue grosso que dificulta a circulação e favorece tromboses. E o melhor, você pode usar gengibre fresco ralado na comida, fazer chá ou até bater um pedacinho com suco de laranja no café da manhã. Para quem sente as pernas pesadas ao fim do dia, essa é uma dica que vale ouro. O sétimo elemento fundamental é a vitamina C, que vai muito além de evitar resfriados. Essa vitamina fortalece as paredes dos vasos sanguíneos, deixando-os mais resistentes ao rompimento e à pressão do sangue. Isso é essencial para quem sofre com varizes, pequenos vazamentos ou manchas nas pernas. A vitamina C também ajuda na absorção do ferro, prevenindo anemia, que é outro fator que afeta a oxigenação dos tecidos das pernas. E onde ela está presente? Em alimentos simples como goiaba, acerola, laranja, limão, caju e até no pimentão cru. A acerola, por exemplo, tem até 30 vezes mais vitamina C que a laranja. Uma porção pequena já faz uma enorme diferença no dia a dia. Agora vamos ao oitavo protagonista, o tomate. Isso mesmo, o tomate. Quando consumido cru ou em molhos naturais, contém um antioxidante chamado licopeno, que ajuda a prevenir o endurecimento das artérias. Ele também possui uma substância chamada esculeusídeo A, que ajuda a reduzir a agregação plaquetária, ou seja, impede que o sangue forme coágulos indevidos. Além disso, o tomate tem vitamina K1, que trabalha junto com a K2 para manter o equilíbrio entre a coagulação necessária e a perigosa. Comer 2 a 3 fatias de tomate por dia ou preparar um molho caseiro no almoço já é um passo importante. Em nono lugar está o vinagre de maçã. Muita gente subestima esse ingrediente que fica guardado no fundo do armário. Quando consumido em pequenas quantidades e diluído em água, ele pode melhorar a fluidez do sangue e estimular o sistema digestivo, facilitando a absorção de nutrientes. Além disso, o vinagre de maçã regula o pH do corpo, desintoxica o fígado e melhora a circulação. Uma colher de sopa em um copo de água, tomado pela manhã ou antes do almoço, é uma prática simples, segura e que muitos idosos adotam com ótimos resultados. E por fim, chegamos ao 10º elemento da nossa lista, a água.
Isso mesmo. A coisa mais básica que existe é, na verdade, uma das mais negligenciadas. O sangue só circula bem se estiver diluído corretamente. Quando o corpo está desidratado, o que é muito comum em pessoas mais velhas que sentem menos sede, o sangue fica mais espesso, mais pesado e a chance de formar coágulo sobe muito. Além disso, a desidratação piora o funcionamento dos rins, que são responsáveis por filtrar as toxinas do sangue. O ideal é beber de 6 a 8 copos de água ao longo do dia, mesmo sem sede. Pode ser água filtrada, água com limão, chá claro, sem açúcar ou até água de coco. Esses 10 alimentos e nutrientes são acessíveis, seguros e cientificamente comprovados. Mas não adianta apenas saber que eles fazem bem. É preciso mudar a rotina de verdade. Para isso, uma sugestão prática é montar um quadro da saúde na geladeira, com a lista desses alimentos. Coloque um ímã e vá marcando cada dia o que já consumiu. Isso ajuda na memória, evita repetições e dá uma sensação de controle que muitos idosos precisam para manter a disciplina. Se você usa celular, outra dica é instalar um aplicativo como o NutraBem ou Lembrete de Hidratação, que mandam avisos sobre quando comer cada item, o que beber e até dão dicas de receita simples. Lembre-se, sua saúde não depende só do médico ou do remédio. Ela começa no seu prato. E como última mensagem para essa parte, não se sinta velho demais para melhorar. Não pense que agora não adianta mais. Seu corpo continua reagindo, continua absorvendo nutrientes e se regenerando todos os dias. Se você cuidar da sua alimentação agora, pode sentir as pernas mais leves, mais firmes e com menos dor em questão de semanas. Agora que você já conhece os 10 alimentos e vitaminas mais poderosos contra a coagulação do sangue e os problemas circulatórios nas pernas, precisamos aprofundar em um ponto crítico. O que acontece quando esses nutrientes faltam no dia a dia do idoso? E mais do que isso, como essa ausência pode agravar os sintomas sem que a pessoa perceba até que seja tarde demais? Imagine uma Dona Lúcia, 72 anos, que mora sozinha em Belo Horizonte. Ela sempre foi ativa, gostava de caminhar, ir à feira e cuidar do jardim. Nos últimos meses, começou a sentir as pernas pesadas, doloridas, especialmente no fim da tarde. Pensou que fosse a idade, tomou um analgésico e continuou. Um dia, o pé ficou roxo. Foi ao pronto-socorro e o diagnóstico: trombose venosa profunda. Ficou internada por dias. E o que os médicos descobriram? Deficiência de vitamina K2, má alimentação, pouca ingestão de água e ausência total de ômega 3. Tudo isso contribuiu para que o sangue ficasse espesso e formasse um coágulo perigoso. Casos como o da Dona Lúcia são cada vez mais comuns. E o mais alarmante, isso pode ser evitado com atitudes simples, principalmente no que se coloca no prato. O erro mais comum entre idosos é pensar que comer de tudo um pouco é suficiente. Mas a verdade é que a maioria das dietas da terceira idade no Brasil é pobre em nutrientes que protegem os vasos sanguíneos. Muitos preferem pão branco, arroz refinado, bolacha, margarina e carnes processadas, alimentos que não só não ajudam, como ainda prejudicam a circulação. Por isso, tão importante quanto saber o que incluir é saber o que evitar. Alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e gorduras trans, aumentam a rigidez dos vasos e favorecem a formação de placas de gordura. Refrigerantes, mesmo os zero açúcar, alteram o pH do sangue e prejudicam a absorção de vitaminas importantes, como o magnésio e a vitamina C. Açúcar em excesso, presente em bolos, doces e sobremesas comuns no café da tarde, acelera processos inflamatórios silenciosos dentro das artérias. Isso tudo forma um caldo grosso que circula devagar, causando coágulos e aumentando a pressão nas pernas. E o que fazer? A resposta está nos ajustes simples, conscientes e consistentes. Substituir a margarina por azeite de oliva extra virgem. Trocar o arroz branco por arroz integral. Incluir abacate no café da manhã no lugar do pão francês com manteiga. Comer peixe 2 vezes por semana, mesmo que seja sardinha em lata, de preferência conservada em água, não em óleo. Além disso, é essencial comer com intenção.
Isso significa planejar o que será consumido com foco na saúde das pernas e do coração. Uma salada colorida com tomate, cenoura ralada, folhas verdes e azeite com alho cru pode fazer mais pela circulação do que uma refeição industrializada, cheia de sódio. E se for difícil preparar tudo sozinho, envolva familiares ou vizinhos. Criar um pequeno grupo de apoio pode mudar tudo. Outra questão grave é o sedentarismo. Não adianta comer bem e passar o dia sentado na poltrona. A circulação precisa de movimento. Não estamos falando de academia ou correr no parque. Basta caminhar dentro de casa, subir alguns degraus, levantar a cada hora e mexer os pés para ativar a bomba venosa que leva o sangue das pernas de volta ao coração. Esse é um segredo pouco falado, mas essencial. Os músculos das pernas são responsáveis por empurrar o sangue de volta ao centro do corpo. Se você não os usa, o sangue estagna e aí surgem os coágulos. Para quem tem mobilidade reduzida, uma dica simples é fazer movimentos circulares com os pés enquanto está sentado. Também vale apoiar os pés no chão e erguer os calcanhares várias vezes por dia. Esses exercícios leves já são suficientes para ativar a circulação. Use alarmes no celular, relógio ou até na TV para lembrar de levantar ou se mexer a cada 30 a 40 minutos. A tecnologia pode ser uma aliada, basta usar a seu favor. E aqui entra outro ponto-chave, a importância de um acompanhamento médico regular, mesmo quando você se sente bem. Muitos idosos evitam consultas por medo ou acham que não é necessário se não há dor. Mas a maioria dos problemas circulatórios é silencioso. Fazer exames de sangue regularmente para medir níveis de vitamina D, K2, colesterol, ferro e coagulação pode evitar internações e complicações sérias. Procure unidades de saúde próximas, porque muitos postos oferecem esse tipo de exame gratuitamente. Leve sua lista de alimentos e fale com seu médico sobre os ajustes que está fazendo. A maioria dos profissionais de saúde apoia essas mudanças e pode até reduzir remédios quando o paciente melhora. E, acima de tudo, mantenha a esperança. Mesmo quem já teve episódios de trombose ou problemas circulatórios pode melhorar. O corpo responde rápido quando recebe o que precisa. E não há idade para isso. Conheço pacientes com mais de 85 anos que reduziram dores nas pernas e voltaram a caminhar melhor apenas com alimentação e atividade física leve. Isso é possível e está ao seu alcance. Se você conhece alguém com pernas inchadas, dores frequentes ou que toma anticoagulantes e vive com medo, compartilhe esse conteúdo. Informação salva vidas. Agora que você entende a importância dos nutrientes certos e como pequenos hábitos alimentares e físicos fazem diferença na saúde das pernas e da circulação, é hora de desfazer um dos maiores mitos que circula entre os idosos, a ideia de que remédio é a única solução. Não é raro ouvir alguém dizer: "Ah, mas eu já tomo anticoagulante, então estou protegido." Isso é um erro perigoso. Muitos medicamentos usados para afinar o sangue, como a varfarina ou o rivaroxabana, são eficazes, mas eles têm um limite. Eles tratam, mas não regeneram. E sem os nutrientes adequados no corpo, o risco de efeitos colaterais aumenta muito. Um corpo desnutrido ou inflamado responde mal ao tratamento. Já um corpo nutrido com vitaminas essenciais, funcionando com boa circulação, responde melhor, com menos dor, mais disposição e menor risco de agravamento. E aqui entra um detalhe fundamental: a interação entre alimentos e medicamentos. Por exemplo, a vitamina K1, encontrada em espinafre, couve, brócolis, interfere no funcionamento da varfarina. Isso não quer dizer que você deve parar de comer vegetais, mas sim que o consumo deve ser equilibrado e constante. O que causa problemas não é comer couve, é comer muita couve num dia e nada no outro. A regularidade no cardápio ajuda o médico a ajustar o remédio corretamente. Por isso, é essencial manter um diário alimentar simples. Pode ser em um caderno ou até num aplicativo como o Meu Prato Saudável, que organiza refeições de forma clara, com fotos e lembretes. Outro mito perigoso é aquele pensamento: "Ah, eu sou magro, então não tenho problema de circulação." Magreza não é garantia de boa saúde vascular. Existem muitos idosos magros com colesterol alto, inflamação crônica e deficiência de vitaminas. Por isso, nunca confie apenas na aparência.
Confie nos exames, na alimentação e na atenção aos sinais do corpo. Pernas formigando, inchaço no fim do dia, cãibras noturnas ou manchas roxas sem explicação são sinais de que algo precisa mudar. E essa mudança, para ser real, precisa ser acompanhada de uma mentalidade diferente. Não adianta só tentar comer melhor, é preciso assumir o controle da própria saúde todos os dias. Isso não quer dizer virar um nutricionista ou viver contando calorias. Significa escolher conscientemente entre o que nutre e o que destrói. Você tem arroz e feijão? Perfeito. Adicione uma colher de azeite, acrescente folhas verdes e um tomate. Tem banana? Faça um mingau com aveia, leite e canela. Tem ovos? Cozinhe, recheie com cenoura ralada, orégano e um fio de azeite. Todas essas opções cabem no orçamento da maioria das famílias e são cheias de nutrientes que ajudam a afinar o sangue, fortalecer os vasos e proteger as pernas. E para quem tem dificuldades com a mastigação, uma solução simples é fazer sucos e vitaminas funcionais. Um exemplo que funciona muito bem é suco de laranja com couve, cenoura, gengibre e uma colher de semente de linhaça. Pode parecer diferente no começo, mas além de saboroso, esse suco é um verdadeiro remédio natural para a circulação. Beba pela manhã pelo menos 3 vezes por semana. Agora vamos tocar num ponto delicado, a solidão alimentar. Muitos idosos deixam de se alimentar corretamente porque estão sozinhos, sem ânimo de cozinhar ou sem companhia para comer. Isso afeta não só a nutrição, mas também o emocional. E a tristeza constante piora a saúde, sim. Por isso é fundamental buscar alternativas. Almoçar na casa de um vizinho uma vez por semana, participar de grupos de terceira idade com refeições coletivas ou até videochamadas com familiares enquanto se alimenta. Comer em companhia também é um ato de saúde. E não se esqueça, se você tem dificuldade de se lembrar de tudo isso, faça anotações simples na geladeira, no armário ou até no espelho. Escreva frases como: já bebi água hoje? Comi algo verde hoje? Ou mexi as pernas esta hora? A repetição diária vira hábito, e o hábito salva vidas. Enfim, tudo o que falamos até aqui converge para um ponto central. Cuidar da circulação é cuidar da vida. Você não precisa viver com medo da trombose, da embolia, da perna inchada ou da cirurgia. Pode sim viver com mais leveza, mais força e mais segurança. Comece com o que tem em casa. Use as ferramentas simples à sua disposição. E se ainda tem dúvidas de como fazer isso na sua rotina, fale com um profissional de saúde mais próximo, peça ajuda com humildade e siga firme. Você merece envelhecer com dignidade, com pernas firmes, com sangue limpo e com alegria de viver. A escolha está em cada garfada, em cada gole de água, em cada passo dado. E não se esqueça, nunca é tarde para começar. Agora que você entende a importância dos nutrientes certos e como pequenos hábitos alimentares e físicos fazem diferença na saúde das pernas e da circulação, é hora de desfazer um dos maiores mitos que circula entre os idosos, a ideia de que remédio é a única solução. Não é raro ouvir alguém dizer: "Ah, mas eu já tomo anticoagulante, então estou protegido." Isso é um erro perigoso. Muitos medicamentos usados para afinar o sangue, como a varfarina ou o rivaroxabana, são eficazes, mas eles têm um limite. Eles tratam, mas não regeneram. E sem os nutrientes adequados no corpo, o risco de efeitos colaterais aumenta muito. Um corpo desnutrido ou inflamado responde mal ao tratamento. Já um corpo nutrido com vitaminas essenciais, funcionando com boa circulação, responde melhor, com menos dor, mais disposição e menor risco de agravamento. E aqui entra um detalhe fundamental: a interação entre alimentos e medicamentos. Por exemplo, a vitamina K1, encontrada em espinafre, couve, brócolis, interfere no funcionamento da varfarina. Isso não quer dizer que você deve parar de comer vegetais, mas sim que o consumo deve ser equilibrado e constante. O que causa problemas não é comer couve, é comer muita couve num dia e nada no outro. A regularidade no cardápio ajuda o médico a ajustar o remédio corretamente. Por isso, é essencial manter um diário alimentar simples. Pode ser em um caderno ou até num aplicativo como o Meu Prato Saudável, que organiza refeições de forma clara, com fotos e lembretes.
Outro mito perigoso é aquele pensamento: eu sou magro, então não tenho problema de circulação. Magreza não é garantia de boa saúde vascular. Existem muitos idosos magros com colesterol alto, inflamação crônica e deficiência de vitaminas. Por isso, nunca confie apenas na aparência. Confia nos exames, na alimentação e na atenção aos sinais do corpo. Pernas formigando, inchaço no fim do dia, cãibras noturnas ou manchas roxas sem explicação são sinais de que algo precisa mudar. E essa mudança, para ser real, precisa ser acompanhada de uma mentalidade diferente. Não adianta só tentar comer melhor. É preciso assumir o controle da própria saúde todos os dias. Isso não quer dizer virar um nutricionista ou viver contando calorias. Significa escolher conscientemente entre o que nutre e o que destrói. Você tem arroz e feijão? Perfeito! Adicione uma colher de azeite, acrescente folhas verdes e um tomate. Tem banana? Faça um mingau com aveia, leite e canela. Tem ovos? Cozinhe, recheie com cenoura ralada, orégano e um fio de azeite. Todas essas opções cabem no orçamento da maioria das famílias e são cheias de nutrientes que ajudam a afinar o sangue, fortalecer os vasos e proteger as pernas. E para quem tem dificuldade com a mastigação, uma solução simples é fazer sucos e vitaminas funcionais. Um exemplo que funciona muito bem é suco de laranja com couve, cenoura, gengibre e uma colher de semente de linhaça. Pode parecer diferente no começo, mas além de saboroso, esse suco é um verdadeiro remédio natural para a circulação. Beba pela manhã, pelo menos 3 vezes por semana. Agora, vamos tocar num ponto delicado: a solidão alimentar. Muitos idosos deixam de se alimentar corretamente porque estão sozinhos, sem ânimo de cozinhar ou sem companhia para comer. Isso afeta não só a nutrição, mas também o emocional. E a tristeza constante piora a saúde, sim. Por isso, é fundamental buscar alternativas. Almoçar na casa de um vizinho uma vez por semana, participar de grupos de terceira idade com refeições coletivas, ou até videochamadas com familiares enquanto se alimenta. Comer em companhia também é um ato de saúde. E não se esqueça, se você tem dificuldade de se lembrar de tudo isso, faça anotações simples na geladeira, no armário ou até no espelho. Escreva frases como: já bebi água hoje? Comi algo verde hoje? Ou mexi as pernas essa hora? A repetição diária vira hábito e o hábito salva vidas. Enfim, tudo o que falamos até aqui converge para um ponto central: cuidar da circulação é cuidar da vida. Você não precisa viver com medo da trombose, da embolia, ou da perna inchada ou da cirurgia. Pode sim viver com mais leveza, mais força e mais segurança. Comece com o que tem em casa. Use as ferramentas simples à disposição e, se ainda tem dúvidas de como fazer isso na sua rotina, fale com o profissional de saúde mais próximo. Peça ajuda com humildade e siga firme. Você merece envelhecer com dignidade, com pernas firmes, com sangue limpo e com a alegria de viver. A escolha está em cada garfada, em cada gole de água, em cada passo dado. E não se esqueça, nunca é tarde para começar.